Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Akhenaton Tokizek Souza e esse é o Orbi Iuris, entre direito e a sociedade. E o objetivo desse formato é trazer algumas discussões sobre direito e sociedade, direito e sociologia, direito e ciência. Eu rapidamente preciso me apresentar. Como disse, meu nome é Akhenaton Tokizek Souza, eu sou professor de Direito Penal há 10 anos em Ponta Grossa, na Unicecal. Sou advogado, sou especialista em Direito Penal e Criminologia, especialista em Sociologia Política, mestre em Sociologia, doutor em Sociologia pela Federal do Paraná, sendo orientado pelo grande Pedro Bodet. Agora, recentemente, estou concluindo um pós-doutorado em Sociologia Política e também um outro doutorado que eu iniciei agora esse ano, 2020, em Direito, na Federal do Paraná também. Então, ou seja, trago sempre essa discussão entre sociedade e direito para a gente poder refletir um pouco sobre as coisas, sobre os fenômenos que acontecem diante de nós. E o tema desse episódio piloto é um tema que está em voga. É possível criminalizar os antifas? Eu vou trazer essa discussão porque é possível, a partir desse tema, discutir dois grandes conceitos muito importantes para o direito e para a sociologia. Por um lado, a questão da legalidade e, por outro lado, a questão do processo de incriminação, do processo de acusação realizado pelo sistema de justiça criminal. Eu vou dividir minha fala, então, em dois aspectos. Vou falar primeiro da legalidade, explicar um pouquinho o que significa e a questão do princípio da legalidade, a importância dele. Em um segundo momento, nós vamos fazer uma discussão sobre o processo de incriminação, para que a gente possa se encaminhar aí para as conclusões e para as sugestões. Então, antes de começar, dá joinha, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Hoje mesmo eu vou fazer mais um. A legalidade. Bem, a legalidade, ela é um tema que pode ser debatido aí longamente, né? É um tema muito interessante, muito caro para o direito, eu mesmo adoro discutir na minha tese de maneira assim, relativamente profunda. Não era o tema principal, mas como eu falo da formação do Estado moderno, a partir da relação de poderes, dessa disputa institucional, pensando o Estado de uma forma abstrata, de uma forma metafórica, ou seja, é o nome que nós damos a todos esses processos de interação, de disputas por espaço. E, obviamente, o que parece que constrói o processo de legitimidade do Estado moderno é justamente a ideia da legalidade, na medida em que a relação de poder parece ser um pouco mais estável e controlada do que outras formas de legitimidade, como, por exemplo, a legitimidade carismática, que sempre acaba em confusão, vocês podem imaginar, ou aquela outra que é a tradicional, É óbvio que isso aqui nós vamos ter que discutir em outro momento. Aqui eu estou usando como exemplo os tipos ideais weberianos, que são apenas abstrações, só, digamos assim, um truque metodológico. Há quem diga justamente que o direito tem como seu principal pressuposto a legalidade, pois se não tiver legalidade, não tem nem sequer o direito no seu formato contemporâneo, no seu formato moderno. Então, a legalidade, em certa medida, funda o Estado moderno, funda o direito, e por isso é um dos principais princípios limitadores do direito penal. Quando falamos em legalidade, estamos falando em um princípio limitador do poder público, justamente porque estabelece a ação que o Estado pode fazer diante do indivíduo a partir de um estatuto, de uma coisa que é acordada, constituída. Olha que interessante, a Constituição. Constituição do quê, Ou seja, a ideia é justamente de fazer uma co-institucionalização, uma co-instituição, ou seja, uma instituição acordada. O pacote de legalidade é justamente esse acordo, justamente, como disse, forma o Estado moderno a partir do momento do equilíbrio, da tentativa, da busca de um equilíbrio nas relações de poder. Formalmente, a legalidade passa a existir a partir da Constituição de 1787 dos Estados Unidos e de 1789 da Revolução Francesa. Todavia, é preciso levar em consideração que isso aqui são datas estanques de processos políticos, de construção de estados modernos. Mas
a legalidade ela tem uma raiz mais antiga, né? Se nós formos pegar tanto Kantorowicz ou mesmo o Pierre Bourdieu, quando ele vai estudar a formação do Estado, ele vai identificar que o que nós chamamos de Estado moderno, né, que tem essas marcas temporais como, digamos assim, grandes datas, ele é o que foi gestado do século XII até o século XVIII. E ali, se você nota, por exemplo, o marco do século XII, você vai encontrar a Carta Magna, por exemplo, que é justamente um processo pelo qual se redistribui, tenta se equilibrar relações de poder entre a coroa inglesa, ou seja, que tentava se consolidar no poder, né? Um processo muito longo, não foi um processo simples. A formação, por exemplo, da unidade nacional inglesa foi um processo longo, foi um processo difícil, marcado por muitos anos de guerra, de separações. Então, obviamente, a Carta Magna, quando falamos da Carta Magna do João Sem Terra, estamos falando justamente de um acordo, né, de um processo de construção de legalidade, ou seja, um processo de regulação, de limitação, de controle das relações de poder. Por isso que a legalidade é um princípio muito importante para o direito, porque não só constrói a ideia de direito que nós temos, ou seja, a ideia de que nullam crime, nullam pena, sine lege, né, justamente mostrando que não há pena, não há crime sem uma lei prévia, uma lei anterior que defina o que é crime. E por que isso acontece? Por que essa limitação? Bem, já imaginou você estar sobre a batuta, sobre a vara de um soberano absoluto, no ancien regime? Né? Era esse a forma, né, de interação política, né, entre governantes e seus, né, e a população, ou seja, entre o Estado, né, e a sociedade, em certa medida. Então a ideia do nullam crime, nullam pena sine lege, ou seja, a ideia da legalidade, imbuída nesse brocardo latino, ela traz várias garantias, ou seja, ela garante que o cidadão tenha uma segurança jurídica que só será punido a partir daquilo que já está previamente estabelecido em lei em todos os espaços do sistema de justiça criminal. Algumas garantias, como por exemplo, que a execução, a jurisdição, que aquilo que é definido como crime já esteja pré-acordado naquela sociedade. Caso contrário, como eu disse, você estaria submetido às intempéries dos gostos dos tiranos. Então, obviamente, o critério da legalidade é um dos principais, se não o principal mecanismo de proteção do cidadão ante o Estado. Mas lembre, aqui eu estou falando juridicamente. Quando falamos juridicamente, o crime ele não pode ser pensado como uma questão moral. Ele é pensado a partir de uma questão técnica, uma estrutura analítica que permite você dividir, decompor o crime em partes menores para que possa ser feita, né, para que se possa fazer uma análise jurídica, né, uma análise técnica e instrumentalizar, inclusive, as práticas do sistema de justiça criminal. Então, juridicamente falando, o crime é uma conduta típica, antijurídica e culpável. Especificamente aqui eu queria marcar com vocês a questão da tipicidade, a questão do tipo penal. Então o tipo penal tem que trazer todos os elementos descritivos da conduta criminosa. Essa descrição tem que ser precisa, não pode ser vaga, não pode ser lacunosa, não pode ser capaz de gerar dúvida, de gerar insegurança, de gerar imprecisão, porque justamente esse é o propósito da legalidade, é garantir os cidadãos que saibam exatamente quais são seus comportamentos passíveis de punição e quais são os comportamentos não passíveis ou esperados. Então, ou seja, é o processo justamente de construção da normatividade. Se a descrição for imprecisa, por exemplo, você não vai conseguir saber qual é o comportamento. Por isso que você não pode criar crimes genéricos do tipo, é proibido terrorismo. Tem que se perguntar o que significa terrorismo, qual é o comportamento do terrorismo. Né? Por exemplo, é proibido o tráfico de drogas. Mas o que é o tráfico de drogas? Né? O tráfico de drogas, ele precisa ser descrito em comportamentos. E aí você vai pegar a Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, e vai ter lá 16, 18 verbos dizendo, ter, portar, ter consigo, carregar, remeter, importar, exportar. E lá no artigo 28 da mesma lei, terá a descrição do uso de drogas. E o curioso aqui também é que elas se aproximam muito. Por quê? Porque os mesmos verbos que existem para o usuário,
existem para o traficante. E essa situação, por exemplo, também viola, em certo sentido, a legalidade, na medida que a separação entre o traficante e o usuário é feita por um critério absolutamente subjetivo do operador do direito, seja o policial, seja o promotor, seja o juiz. Ou seja, não há um critério objetivo, mas esse é um papo mais adiante. Isso nos leva à primeira questão. É possível criminalizar os antifas? A primeira pergunta é o seguinte: o que é antifa? Ação antifascista? Primeira coisa, não é um movimento, são vários movimentos. Para começar, não é nenhum movimento. Ou seja, é possível você pensar o antifascismo individual. Não é nenhum ato violento, inclusive, pelo contrário. Há ação direta, há, obviamente, situações que podem envolver. Ele pode ser pensado a partir de ações individuais, comportamentos éticos, éticas de existência, que incorporam toda uma série de lutas que foram rejeitadas, que foram abandonadas, que foram sujeitadas pela construção do Estado capitalista, do Estado moderno, um aparelho, uma estrutura absolutamente violenta e autoritária. Toda a história foi assim. Inclusive o direito tenta se construir, como eu disse, na tentativa de limitar, na tentativa de que isso fique, digamos assim, mais justo, mais aceitável, menos violento, mais racional, mais ético. Todavia, nem sempre é fácil, como nós podemos ver por aí. Os antifas, obviamente, merecem uma discussão própria deles. Talvez em outra oportunidade eu traga aqui, eu faço uma mesa com o meu querido amigo Acácio Augusto, que é um dos maiores estudiosos, é um ativista também, mas professor, doutor, que pesquisa as relações de poder, os movimentos sociais, sobretudo vinculado aos movimentos antifascistas. E até porque o fascismo também não é uma coisa só. Há fascismos, microfascismos. Nós faremos também uma discussão mais à frente só sobre o fascismo. Aí eu vou poder trazer também meu querido amigo Pablo Ornelas Rosa, meu supervisor do pós-doutorado, para a gente fazer esse debate. Portanto, juridicamente falando, é impossível você criminalizar os antifas, porque não há os antifas. O antifascismo é uma luta, como eu disse, espalhada em vários movimentos e até mesmo, como eu disse, de forma individual, praticando uma ética da existência, cuja base seja o respeito a si e ao próximo. Mas não se esqueçam, eu estou falando juridicamente. Aí nós temos que ir um pouquinho para a realidade, tentar entender como acontece o processo de incriminação. A sociologia é uma ciência que surge no século XIX e se desenvolve intensamente no século XX, coloca como um objeto muito importante das suas análises o processo de relação, se for pegar o termo weberiano, ou como eu gosto muito da Escola de Sociologia de Chicago, a ideia de interação social. Ou seja, o sentido que nós damos às coisas se dão a partir do processo de interação que nós temos com outras pessoas que nos ensinam o que essas coisas são e com essas próprias coisas que nós vamos encontrando e que podem ser atualizadas. Então, conforme nós vamos vivendo, experimentando o mundo, nós vamos atribuindo e reproduzindo sentidos que nos são ensinados sobre as coisas. Por isso, um conceito que passa a ser muito interessante e muito importante é a ideia de representação, que nós já tratamos em outro vídeo. O processo de acusação é um processo de interação social, que envolve, logicamente, a representação sobre o mundo. Então, quando nós olhamos as pessoas, a partir justamente das categorias sociais que nós trazemos conosco, por exemplo, classe social, olhamos para o mundo a partir das representações. O bonito, o feio, o certo, o errado, o perigoso, o não perigoso, são critérios representacionais, que vem da estrutura social que nos alimenta, que nós reproduzimos a partir de uma educação. Por isso que nós falamos em racismo estrutural, porque justamente ele faz parte do tecido social, preenche a todas as pessoas. Ainda que ele possa falar, não, eu não sou racista, não basta não ser racista. Mas numa sociedade cuja estrutura é racista, nós temos que ser antirracistas. Ou seja, nós temos que lutar contra as estruturas que reproduzem esses significados, que reproduzem essas representações. No processo de acusação, o racismo estrutural fica muito evidente. Todas as estatísticas comprovam, é claro, que há um processo de seletividade penal. Nem todas as pessoas têm a mesma condição de ser acusado de algo. O processo de criminalização pode ser pensado a partir de dois grandes eixos: o processo de criminalização primária e o processo de criminalização secundária. Discutiremos isso em outros vídeos, mas o que você precisa saber é o seguinte: a criminalização secundária é o processo de seleção
da clientela penal, daqueles que serão punidos, a partir dos seus agentes. E aí nós sabemos a importância das representações. Portanto, mesmo que juridicamente não se possa criar um crime dos antifas, a mesma coisa não se pode dizer em relação ao processo de incriminação, porque a incriminação, como nós chamamos aí a criminalização secundária, ou seja, a seleção, é feita pela representação. E aí, obviamente, quando você coloca em evidência uma ideia de um inimigo, já foi os black blocs, mas pode ser os sindicalistas, pode ser os trabalhadores, pode ser a favela, pode ser a periferia, pode ser quem você quiser, porque o Estado constrói inimigos de maneira retórica constantemente para que possa justificar o seu Estado, as suas estruturas de poder, responsável pelo processo de reprodução dessa estrutura, que, além de racista, traz os processos coloniais, patriarcais, machistas, ou seja, todos esses estereótipos que garantem o Estado. E parece que agora o inimigo da vez são os antifas. Portanto, mesmo que não tenha crime, eles poderão ser criminalizados justamente porque esse processo de incriminação não pertence ao direito, pertence ao social e às suas estruturas. Concluindo, crime é uma categoria jurídica e o processo de incriminação é uma categoria sociológica, é uma categoria mais complexa, que envolve elementos das representações, dos processos interacionais. Meu palpite é que o Estado vai utilizar a ideia dos antifas como algo unitário, como algo coeso, justamente para facilitar o processo de incriminação dos movimentos sociais. Tem sido assim ao longo da história brasileira. O Estado, quando acuado, normalmente segue o caminho que lhe é mais comum: a violência, as criminalizações, as perseguições, justamente daqueles que são oposição, daqueles que compartilham um sentimento de solidariedade e de respeito ao próximo, coisa que há muito não vemos por aqui. Isso aqui não é aula não, hein? Quer estudar mais, quer compreender? Dá uma olhada primeiro nesse livro aqui do Mark, que é a participação do meu querido amigo Acácio Augusto. Quer compreender como opera o fascismo, principalmente no Brasil? Dá uma olhada nesse outro livro aqui, do querido amigo e supervisor mestre Pablo Ornelas. E por fim, indico também um livro de direito bem interessante, que vai trazer todos os princípios, que é a Introdução Crítica ao Direito Penal do Nilo Batista. Sem dúvida ali, você vai conseguir amarrar todas essas ideias. Como sugestão de filme, tem um excelente que eu vi há pouco tempo, que chama Milagre da Cela 7, e nesse filme, apesar do enredo, né, e ser mais complexo, ter mais elementos e ser muito emocionante, a história se passa a partir justamente da discussão, né, a partir de um fato que acontece, que viola a questão da legalidade, por um lado, e por outro lado demonstra como é feito o processo de incriminação, ou seja, que demonstra como o processo de incriminação ele está distante dos critérios da legalidade. Gostou? Dá joinha, se inscreve no canal, deixe seu comentário com sugestões, com perguntas e até a próxima.